Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar prosseguimento ao vídeo anterior, quando nós estávamos analisando o recurso especial 1.909.451 de São Paulo, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Então nós vamos continuar analisando o RESP 1.909.451 da quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão. No vídeo anterior, nós fizemos algumas considerações a partir desse julgado do efeito devolutivo da apelação. Nós vamos hoje tratar do efeito translativo da apelação, que tem um ponto de contato com o julgado. Eu, inclusive, vou lhes mostrar parte do julgado quando se tratou desse efeito translativo. No que consiste o efeito translativo? Alguns sustentam, o efeito translativo não é uma unanimidade, mas alguns sustentam a possibilidade do tribunal julgar questões de ordem pública, e aí aqui a divergência é se esse julgamento da questão de ordem pública é independentemente do capítulo ou do efeito devolutivo do capítulo impugnado, ou se estaria limitado ao defeito devolutivo, ou seja, se o efeito translativo estaria vinculado ao capítulo que foi impugnado quando do recurso, quando da apelação. Esse julgado que nós estamos agora a analisar, que está disponível no blog anotaçõesdeprocessocivil.blogspot.com, o RESP 1.909.451 de São Paulo, ele vem justamente a estabelecer uma relação, ou vem afirmar que o efeito translativo ele está subordinado ao efeito devolutivo. Ou seja, o conhecimento de matérias de questões de ordem pública está subordinado ao que foi devolvido ao tribunal, ou seja, ao capítulo da sentença que foi impugnado. E aí nós vamos tecer aqui algumas considerações a respeito do julgado, como eu lhes disse. Veja, uma parcela do julgado aí para vocês. Há de ser ressaltada, entretanto, a existência de parcela da doutrina que admite a superação dos limites impostos pela extensão do pedido recursal, efeito devolutivo, permitindo-se assim a análise e julgamento pelo órgão ad quem de questões não impugnadas, com a possibilidade de serem reformadas ou anuladas quando se tratar de matéria de ordem pública. O fundamento principal de que se valem os defensores da viabilidade de desconsiderar-se a delimitação operada pelo pedido do recorrente é o dever de pronunciar a nulidade de questões que devam ser conhecidas de ofício. Consoante exemplifica Nelson Neri, um dos adeptos desse entendimento, é o caso em que é interposto recurso para a reforma de uma condenação e o tribunal anula toda a sentença por reconhecer a incompetência absoluta do juízo prolator do deciso. Então aqui o ponto é o seguinte, como eu venho lhes dizendo, meus amigos. Consiste o efeito translativo na admissibilidade de que o tribunal tome de ofício o conhecimento de questões de ordem pública justamente por serem classificadas como questões de ordem pública no interesse público. Para Nelson Neri, não há uma vinculação, portanto, entre o efeito translativo e o efeito devolutivo. O que esse julgado veio a afirmar é que o efeito não é que é impossível ou que não existe o efeito translativo, mas que o efeito translativo se subordina ao efeito devolutivo. Ou seja, você imagine uma sentença com dois capítulos. Um quanto ao dano material, outro quanto ao dano moral. A parte impugna, o recorrente impugna tão somente o capítulo relacionado ao dano material. Então, vamos supor, ela pediu, a parte pediu 50 mil de dano material e 100 mil de dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de dano material e, ao invés de 50 mil, lhe concedeu 25 mil. E quanto ao pedido de dano moral, a sentença foi de improcedência. Como é que se deu a apelação? A apelação foi exclusivamente contra o dano material. A parte não apelou do dano moral. Significa dizer que o capítulo da sentença quanto ao dano moral
ele simplesmente transitou em julgado. E a parte recorreu, apelou, em face do capítulo da sentença que julgou o dano material parcialmente procedente. Pediu 50 mil, recebeu 25 mil e a apelação é para aumentar de 25 mil para 50 mil, para transformar a parcial procedência numa procedência total quanto ao pedido de dano material. Pois bem, o que o tribunal pode tomar conhecimento? Qual é o efeito devolutivo? Apenas o capítulo do dano material. Ele não pode se pronunciar quanto ao dano moral. O efeito translativo, para alguns, significa a admissibilidade de se reconhecer, por exemplo, a prescrição ou a incompetência do juízo em relação a ambos os pedidos, dano material e dano moral. O que o julgado está nos dizendo é que o efeito translativo subordina-se ao efeito devolutivo. Ou seja, ainda que o tribunal venha se pronunciar sobre uma questão de ordem pública, ele deve apenas o fazer em relação ao capítulo que foi impugnado. Então, se a parte alegou, por exemplo, um erro no julgamento, que ela fazia jus aos 50 mil reais, que foi o que ela pediu, então ela pede para aumentar de 25 para 50, aquele capítulo de dano material o tribunal pode apreciar. E ao apreciar, o tribunal levará em consideração todas as matérias, tendo sido ela discutida ou não, enfrentada ou não na decisão, mas limitado ao capítulo de dano material. E aí, ao tomar conhecimento do dano material como um todo, o tribunal pode reconhecer, por exemplo, a prescrição. E aí a parte que tinha recebido 25 mil pode ter uma sentença total em procedência, porque ela não teria direito a nada, já que prescreveu. Mas percebam que o conhecimento da prescrição, que pode não ter sido debatido em momento nenhum na primeira instância, que é o efeito translativo, uma questão de ordem pública, ela está limitada ao capítulo que foi impugnado. Ok? Então essas as considerações que eu queria fazer com os senhores dentro dessa vertente aqui. Perceba que, numa análise comparativa do CPC de 73, 515, parágrafo 1º, com o CPC atual, 1013, parágrafo 1º, a redação é equivalente, mas o que foi introduzido no 1013, parágrafo 1º, é essa parte final, desde que relativas ao capítulo impugnado. Quer dizer, o capítulo que não foi impugnado não pode mesmo, de modo algum, ser enfrentado pelo tribunal. E aí o 1013, parágrafo 1º, é aquele que vai dizer, serão, porém, objeto da apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionados desde que relativos ao capítulo impugnado. E o parágrafo 2º, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Ou seja, você leva para o tribunal tudo relativo ao capítulo impugnado e nada relativo ao capítulo não impugnado. Por quê? Porque quanto ao capítulo não impugnado, como não se apelou, consumou-se o trânsito em julgado. Em relação ao capítulo impugnado, nós temos o efeito devolutivo no plano horizontal, a extensão, e o efeito devolutivo no plano vertical, a profundidade, conforme nós analisamos nos vídeos anteriores. Tá? Então, para encerrar, o que nós devemos extrair desse recurso especial 1.909.451 é que o efeito translativo subordina-se ao efeito devolutivo no plano horizontal, quanto à extensão, portanto. Ok? Bom, senhores, essas as considerações que eu queria fazer hoje com os senhores. A gente se vê em breve para continuar tratando esse recurso especial. Vamos falar da proibição da reformatio impeius. Um abraço.